Olá, amigos, meu nome é Camila e estou mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje vamos refletir a respeito da parábola do semeador, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse-lhe então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e este, crescendo, os abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros e que ouve a palavra, mas que logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em terra boa e que escuta a palavra e que presta atenção em quem ela produz frutos, dando 100 por 60 ou 30 por um. A parábola do semeador, ela exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há efeito para as quais não passa de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais, e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, e não a si próprios. Aquele finalmente para os quais as instruções são a semente que cai em terra boa e dá frutos. Quantas vezes você já ouviu uma mensagem linda, saiu emocionado, e alguns dias depois estava vivendo exatamente do mesmo jeito? Todos nós, em algum momento, já fomos tocados por uma verdade, um conselho, uma palestra, uma leitura do Evangelho, mas nem sempre deixamos isso criar raízes. Jesus, conhecendo profundamente a alma humana, contou a parábola do semeador, não para falar de agricultura, mas para falar de nós. Essa parábola é um verdadeiro raio-x do nosso mundo interior. Hoje a pergunta que vai nos acompanhar é simples e profunda. Que tipo de solo eu estou sendo para as sementes de Deus? Considerando que a semente simboliza o potencial de transformação e progresso contido em cada um. A palavra de Deus, o Evangelho,
que lança no solo do nosso coração, nossa alma, deve germinar e dar frutos de amor e virtude, seguindo a lei de causa e efeito. Ela representa a necessidade de cuidar do solo interior, nossas atitudes e pensamentos, pois a qualidade da terra, nossa receptividade, determina se a mensagem divina se desenvolve, produzindo 30, 60 ou 100 por um, ou permanece estagnada. A semente contém em si a árvore futura, simbolizando o espírito em sua capacidade de evolução e perfeição, que precisa de condições ideais, trabalho, amor, estudo para desabrochar. A semente lançada no campo é a palavra de Jesus, que deve ser acolhida e praticada, não apenas ouvida ou admirada superficialmente. Assim como a semente morre para viver em sua descendência, o espírito precisa morrer para o egoísmo e o velho homem, para renascer no bem, progredindo a cada encarnação. As boas sementes, boas ações e pensamentos geram frutos de alegria e paz, as más frutos amargos, ensinando-nos a cultivar o bem. Somos responsáveis por nossa própria semeadura diária, cultivando virtudes como paciência, perdão e amor, para colher a felicidade, segundo Emmanuel e outros espíritos. 4 tipos de solo são descritos na parábola do semeador, contada por Jesus, e simbolizam os diferentes estados de receptividade da alma humana. O coração, ou campo da vida, aos ensinamentos do Evangelho. O primeiro solo representa o solo em que são deixadas as sementes à beira do caminho. Coração insensível e endurecido. Representa as pessoas que ouvem a palavra, mas não a compreendem ou não dão atenção, pois os interesses imediatistas e mundanos sufocam. Os espíritos ou aves do mal vêm e a arrebatam dos seus corações. O segundo solo pedregoso, coração inconstante e superficial, representa aquele que recebem a palavra com alegria inicial e entusiasmo, mas não permite que ela crie raízes profundas. Diante das primeiras dificuldades, provações ou tentações, esmorecem e abandonam a doutrina. O terceiro é o solo no meio dos espinhos, coração materialista e preocupado. Simboliza as pessoas que até aceitam a palavra e a deixam germinar, mas as preocupações da vida material, as riquezas, os prazeres mundanos crescem e sufocam os bons germes, impedindo-os de frutificar. E por fim, o solo fértil ou boa terra, coração receptivo e preparado. Representam os indivíduos que ouvem a palavra, compreendem-na, aceitam de bom grado e colocam em prática. Suas ações e condutas diárias demonstram fruto dos ensinamentos com colheita abundante, progresso moral, espiritual e de experiências anteriores. O lavrador, o próprio indivíduo, pode e deve trabalhar para limpar seu campo interior, retirando as pedras, os espinhos, as imperfeições morais, preparando-se para tornar um solo fértil, receptivo ao Evangelho, que só está adormecido. Depois de olhar para os 4 solos, talvez a pergunta não seja qual solo eu sou, mas em qual solo eu estou hoje? Ninguém muda sem esforço íntimo, porque ninguém é um solo definitivo. Nós transitamos entre eles conforme a dor, o cansaço, as perdas, as experiências da vida. Há dias em que estamos endurecidos, não porque perdemos a fé, mas porque a dor foi grande demais. Há dias que somos pedregosos, sentimos esperança, mas qualquer vento mais forte nos derruba. Há dias em que estamos cheios de espinhos, não por maldade, mas por excesso de culpa, medo, cobrança e ansiedade. E há dias raros, mas possíveis, em que conseguimos ser solo bom, não perfeito, apenas disponível. Jesus não contou essa parábola para nos rotular, ele contou para nos consolar. E sendo Deus soberanamente justo e bom, e um Deus bom não desiste do terreno. O semeador não muda a semente, ele insiste no amor. Ele volta
ele tenta de novo, ele respeita o tempo do solo. O solo endurecido pode ser trabalhado, o solo pedregoso pode criar raízes, o solo cheio de espinhos pode ser cuidado e o solo bom também precisa ser mantido. Nenhum solo nasce pronto, ele se transforma com o tempo, com o esforço e com o amor. O Evangelho não nos pede perfeição imediata, ele nos convida ao aprendizado diário. Allan Kardec nos ensina que o progresso do espírito é lei da natureza, portanto, ninguém está atrasado. Hoje, talvez, a pergunta mais importante não seja quanto eu já produzi, mas o que eu posso aprender no solo que eu estou. Quando cuidamos do solo, pensamentos, sentimentos e atitudes, a semente faz o que sabe fazer, crescer. Como lembrava Chico Xavier, o bem é um exercício diário. Que possamos, a cada dia, trabalhar um pouco melhor o nosso solo e confiar no tempo de Deus. E antes de nos despedirmos, gostaria de deixar uma breve mensagem, porque estamos chegando ao fim de mais um ano. O ano de 2025 foi para muitos de nós um tempo de aprendizados profundos, de desafios, de recomeços silenciosos e alguns momentos de cansaço. Se ao olhar para este ano você sente que produziu pouco, lembre-se, nem todo crescimento é visível. Assim como a parábola do semeador, há sementes que permanecem em silêncio, trabalhando no interior do solo. Talvez 2025 tenha sido um ano de preparo, de remoção de pedras, de cuidados com os espinhos. E isso também é progresso espiritual. Que possamos entrar no ano novo com menos cobrança e mais consciência, menos pressa e mais confiança. Lembrando que Deus trabalha conosco no ritmo certo de cada um. Que 2026 nos encontre semeando bem, cuidando do solo do coração e confiando que nenhuma semente de amor é perdida. Muito obrigada pela companhia, pela escuta atenta e por caminharem comigo até aqui.